Esses dias eu tava ouvindo umas músicas bem diferentes e bem diferentes do que eu costumo ouvir, né? Tipo, uns cantos antigos, gregos, sérvios, umas vozes graves assim dentro de umas igrejas de pedra, assim, aquele som parece que ecoava, assim, né? E aquilo me deu uma sensação estranha, assim, como se eu tivesse ouvido algo muito mais velho que a maioria das coisas que a gente chama de cristianismo hoje, sabe? E aí eu comecei a pesquisar de onde vinha aquilo, né? Foi assim que eu caí no cristianismo ortodoxo. Eu sou luterano, né? A minha base foi sendo luterano, então assim, eu sou praticante, frequento a igreja, mas assim, eu gosto de ir atrás da história das religiões, principalmente porque eu acho que realmente é uma coisa muito importante, o nosso pensamento, assim, esse nosso entendimento do que está além da gente, sabe? De como isso moldou as sociedades até hoje. Mas assim, e para entender por que ele é tão diferente, né? Falando do cristianismo ortodoxo, né? Do que a gente vê no Brasil, tem que voltar quase 1000 anos no tempo, no que ficou conhecido como o grande cisma da igreja. Porque assim, a igreja luterana hoje, né? Que ela bebeu da fonte da igreja católica. Só que houve um grande cisma na igreja católica. E no começo do cristianismo não existia católico nem ortodoxo, nem protestante. Existia só a igreja espalhada pelo Império Romano. Mas ela cresceu em dois mundos muito diferentes. No ocidente, né, o centro era Roma. Falava-se em latim, a mentalidade era mais jurídica, mais organizada como Estado. No Oriente, o centro era Constantinopla. Falava-se grego e a cabeça era mais filosófica, mais contemplativa, mais bem herdeira direta da Grécia Antiga, dos grandes pensadores. Com o tempo, essas duas partes foram se afastando, não só na política, mas na forma de entender Deus, entender a fé, o pecado, a autoridade. Roma foi concentrando o poder no Papa e o Oriente manteve vários patriarcas, sem um chefe supremo, como o Papa é na Igreja Católica, assim, sendo que é teoricamente a pessoa mais próxima a Deus, assim, ao menos é a maneira que eu vejo, né? Eu enxergo assim, o Papa é a pessoa mais pura, né, que atingiu esse estado, né? Eu acho que é assim que os católicos enxergam, né? Não que seja a minha visão, mas eu acho que é assim que eles enxergam, que o Papa seja a pessoa mais pura, mais próxima a Deus do que é o perfeito, né? E o Oriente, ele manteve várias patriarcas sem um chefe supremo definido. Em 1054, isso explodiu de vez, né? Representantes de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Um excomungou o outro, falou que não fazia mais parte da igreja. Excomungar é o ato de excluir a pessoa do convívio da igreja, né? Afastar da comunhão da igreja. Na prática, a igreja se partiu em duas. A igreja que antes era uma só se partiu em duas, sendo o cristianismo ocidental vira o catolicismo romano e o cristianismo oriental vira a ortodoxia. E o mais interessante é que não foi só uma briga de poder, foi um encontro de duas formas de ver o mundo. O Ocidente passou a pensar a fé em muitos termos de lei, culpa, perdão, regras, e o Oriente continuou vendo a fé como transformação do ser humano, quase como um caminho espiritual, não um tribunal, uma jornada espiritual. Por isso a estética ortodoxa é tão diferente, e assim, soa tão diferente, principalmente pra gente aqui no Ocidente. Contém luz, ouro, canto, silêncio e ícones, assim, não é enfeite, assim, a igreja são diferentes. Eu vou deixar algumas fotos aqui. É uma teologia em forma de experiência. Enquanto isso, o cristianismo ocidental foi ficando mais racionalizado, mais organizado, mais institucional. E não que isso seja ruim, mas eu só tô aqui tentando trazer essas diferenças mesmo deles e acho que é legal a gente buscar isso. E quando você escuta aqueles cantos antigos, eu vou deixar o nome de algumas músicas e acho legal assim que você vá atrás e escute, porque é uma experiência assim diferente. Você vai se sentir de uma maneira diferente ouvindo, se você já não ouviu. E assim, quando você escuta aqueles cantos antigos, você está basicamente ouvindo o cristianismo como ele era antes dessa divisão, porque ele se manteve muito fiel ao rito, sabe, ao que era antes do grande cisma. É quase um eco do mundo antigo, assim. Para mim isso foi muito louco, porque eu sempre achei que essas diferenças eram pequenas, mas na real vem de 1000 anos de história e de duas visões de mundo completamente distintas. Uma nasceu em Roma, a outra nasceu na Grécia. Uma pensa em Deus em categorias
categorias mais jurídicas, a outra pensa em Deus em categorias mais filosóficas e espirituais. E isso mudou tudo o que veio depois, inclusive o protestantismo, né, que nasceu do lado ocidental. Então, quando a gente fala ortodoxia hoje, a gente não está falando de uma religião exótica. A gente está falando de metade do cristianismo original que simplesmente seguiu outro caminho. E depois que eu entendi essa divisão histórica, eu comecei a olhar com outros olhos para o cristianismo ortodoxo em si. Porque às vezes, até quando a gente escuta essa palavra ortodoxo, a gente tem um certo preconceito aqui com a nossa cabeça moldada no ocidente aqui, né? A gente acha que é algo engessado, é algo travado, mas tem um porquê disso, de seguir o rito tão propriamente, sabe? Eu acho legal a gente buscar e beber de outras fontes diferentes para entender o contexto histórico. História é muito importante, a gente entender contextos históricos e tentar ir atrás disso. Porque ele não é só o outro lado da igreja, ele preservou um jeito muito antigo de viver a fé. Uma coisa que muda muito já é como eles leem a própria Bíblia. No Ocidente, não que seja para todos os casos, mas no Ocidente a gente costuma ler como um livro de regras, de doutrina, quase um manual de certo e errado. No Oriente, ela sempre foi lida como um livro de transformação espiritual. E o melhor exemplo disso é logo no começo do Evangelho de João. A maioria das Bíblias em português traduz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só que para os cristãos do Oriente, essa frase nunca foi só poesia. A palavra ali significava o princípio racional que sustenta o universo, a inteligência por trás de tudo que existe. Então, quando João diz isso, ele está dizendo algo muito mais radical. A própria razão do cosmos é divina, e que essa razão se manifestou em Jesus. Por isso ele continua dizendo que tudo foi feito por meio dela. Nada existe fora desse princípio. E aí vem o ponto que o cristianismo oriental sempre colocou no centro. E a palavra se fez carne, ou seja, o fundamento da realidade virou humano. E isso muda completamente como você vê o mundo. A matéria deixa de ser algo baixo, o corpo deixa de ser algo sem valor espiritual. A vida cotidiana passa a ser um lugar de encontro com o divino, no dia a dia. É por isso que o ortodoxismo fala de transformação interior, de satisfação da pessoa inteira, não só de comportamento. Eles chamam isso de theosis. O ser humano participando da vida divina. Não é virar Deus, é se tornar cada vez mais pleno espiritualmente. Porque dentro da gente habita uma centelha do divino, sabe? Então, se Deus está dentro de mim, minimamente que seja, é da minha responsabilidade cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. É uma ideia muito mais próxima da filosofia do que de uma religião de regras. Eu acho que é por isso que me chamou tanto a atenção, porque eu adoro filosofia, assim, eu amo essas faculdades do pensamento. Outro ponto que muda bastante é o próprio Antigo Testamento que eles usam. Os ortodoxos seguem a Bíblia grega antiga, que era usada pelos primeiros cristãos. Elas têm livros que não aparecem na Bíblia protestante moderna, como Sabedoria, Macabeus, Eclesiástico. São textos muito voltados para a ética profunda, alma humana, sentido da vida. Então o cristianismo ortodoxo acabou ficando muito mais contemplativo, mais silêncio, mais canto, mais símbolo, menos discurso moral. Quando você entra numa igreja ortodoxa, não é um culto explicando coisas, é uma experiência. Luz, cheiro de incenso, música lenta, tudo pensado para mexer com a consciência. Eu ainda não tive o prazer de entrar numa igreja ortodoxa, mas em breve, quem sabe, eu visito uma. É quase como se a fé fosse vivida com o corpo e não só com a cabeça. Enquanto o cristianismo ocidental foi ficando cada vez mais racional, organizado, e depois disso com o protestantismo muito baseado em interpretação de texto. O Oriente manteve essa espiritualidade antiga, quase como um caminho interior. E aí começa a fazer sentido porque essas músicas soam tão profundas. Elas não são para entretenimento, elas são uma oração cantada. Você não escuta, você entra nelas. É como se ela invade a sua cabeça, assim, num momento de meditação, num momento de tranquilidade. E para mim isso mudou muito a forma de enxergar o cristianismo, porque mostra que ele não nasceu como um sistema de regras, mas como uma transformação de consciência. E o mais louco é pensar que isso tudo vem direto do mundo antigo, da Grécia, do cristianismo primitivo, antes das grandes divisões. Então, uma música acabou me levando a uma das tradições mais antigas do cristianismo, que a maioria das pessoas nem conhece direito, e que é completamente diferente do que a gente costuma ver. E,
Bom, esse foi o vídeo. Eu acho que se você gostou, eu agradeço. E se você não gostou, eu peço desculpas. Mas é isso aí. Não estou criticando nenhuma das religiões. Estou apenas trazendo pontos diferentes porque eu acho que é importante esse diálogo. É importante a gente entender essas diferenças sutis, mas que tem um porquê, que tem história atrás, aconteceu por um motivo, sabe? É isso. Siga para mais vídeos. Eu vou tentar postar um vídeo, vou fazer o possível para postar um vídeo por semana. Tá inclusive nas minhas metas para esse ano, mas é isso aí. Muito obrigado por assistir, para quem está assistindo aí, e esse é só o começo. Um abraço.